Olá! Bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Hoje trouxemos 5 pontos turísticos, muito visitados pelo mundo. Curta este vídeo e nos siga para mais conteúdos como este. O Coliseu de Roma ou Anfiteatro Flaviano é um grandioso monumento histórico e arquitetônico de formato cilíndrico que está localizado na capital da Itália, Roma. Construído na antiguidade, o Coliseu de Roma atualmente é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Esse patrimônio histórico mundial revela a habilidade e as diversas técnicas utilizadas pelos arquitetos, engenheiros e construtores da Roma antiga. Portanto, um dos maiores exemplos da arquitetura romana. O Coliseu de Roma foi construído no século I, cerca de 70 d.C. Sua construção teve início no governo do imperador Vespasiano e foi concluído quando Tito, seu filho, estava no poder. No total, foram 6 anos para erguer um dos mais emblemáticos símbolos do Império Romano. A intenção principal era o entretenimento do povo, ou seja, um local para os espetáculos públicos e a luta dos gladiadores romanos. Quando ele foi inaugurado pelo imperador Tito, foram realizados 100 dias de jogos nas arenas. As atrações incluíam execuções, batalhas navais, combates de gladiadores, lutas e caça de animais, dentre outros. Algumas curiosidades sobre o Coliseu. O Coliseu de Roma é o maior anfiteatro do mundo e um dos maiores símbolos da cidade italiana. Inicialmente, ele possuía 3 andares e depois foi adicionado outro. O Coliseu possui 45 metros de altura, que corresponde a um prédio de 2 andares. O Coliseu foi construído com concreto e areia. Também foram utilizados pedra, mármore e ladrilho. Na Roma antiga, ele abrigava entre 50 e 80 mil pessoas. Possuía cerca de 80 escadas, o que facilitava a saída de tanta gente. Durante os jogos inaugurais estima-se que morreram cerca de 9 mil animais e 2 mil gladiadores. A arena do Coliseu foi construída em madeira. No entanto, recebe esse nome uma vez que a estrutura era coberta de areia. A arena media 87,5 metros por 55 metros. Alguns espetáculos incluíam animais exóticos, os quais eram importados da África como leões, panteras, elefantes, rinocerontes, girafas, etc. As arquibancadas eram divididas segundo as classes sociais, o pódio, para as classes altas, a maeniana, para a classe média e os pórticos, para a classe baixa. Ele foi construído no local que sofreu com um grande incêndio durante o governo do imperador Nero. Inaugurado no final do século XVIII, o Museu do Louvre é o museu mais importante da França e um dos mais visitados do mundo. Atualmente recebe mais de 8 milhões de visitantes a cada ano. Formado a partir das coleções da monarquia francesa e das espoliações realizadas durante o Império Napoleônico, o Museu do Louvre abriu as suas portas em 1793 mostrando um novo modelo de museu, que passava das mãos das classes dirigentes ao desfrute do público geral. O Louvre é enorme e os amantes da arte podem passar vários dias passeando por ele. Para ter uma ideia geral e ver as obras mais destacadas, é necessário dedicar pelo menos uma manhã completa para percorrer o museu. Se você se interessa pela arte e quer conhecer a fundo as obras do Louvre, o museu coloca à disposição de seus visitantes um audioguia com comentários sobre cada obra dessa galeria. Você pode fazer o download em seu celular ou no Nintendo 3DS. Embora o Museu do Louvre seja muito importante a nível mundial, para as pessoas que não são muito interessadas em arte ele pode acabar se tornando um passeio cansativo devido às suas enormes dimensões, além do calor e das aglomerações.
O Cristo Redentor é a maior estátua no estilo Art Deco do mundo. Tem 30 metros de altura, além dos 8 metros do pedestal. Mede 28 metros de uma mão à outra e pesa 1.145 toneladas. O monumento fica no topo do Morro do Corcovado, 710 metros acima do nível do mar. A estátua levou 9 anos para ser inaugurada, 5 deles dedicados à construção. As obras terminaram em 1931 e foram financiadas, em grande parte, pela própria população, graças a uma campanha de arrecadação criada pelo Círculo Católico do Rio de Janeiro, em 1920. O monumento foi inaugurado dia 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida. O projeto da estátua é brasileiro, mas ela foi esculpida na França pelo escultor franco-polonês Paul Landowski. Ele usou as mãos da poeta Margarida Lopes de Almeida como modelo para as mãos do Cristo. Cada uma mede 3,2 metros. Já o rosto foi criado por um dos membros da equipe de Landowski, o escultor romeno Georg Leonida. A estátua foi separada em diversos pedaços para ser transportada até o Brasil. As pesadas peças foram transportadas até o topo do Corcovado pelo trem, que funciona até hoje. A equipe, liderada pelo engenheiro mestre de obra Heitor Levi, contava com cerca de 1.000 pessoas, entre operários, arquitetos e engenheiros. Seu nome é uma homenagem ao engenheiro francês Gustave Eiffel, responsável pelo projeto, que venceu um concurso em que foram apresentados mais de 100 desenhos, em 1884. Inaugurada em 31 de março de 1889, foi construída como arco de entrada da Exposição Universal de 1889. Era também uma celebração dos 100 anos da Revolução Francesa. Sua estrutura tem 324 metros de altura, cerca de 7.300 toneladas de ferro e fica em média 15 centímetros mais alta no verão, por causa da dilatação do metal. Até 1930, era a construção mais alta do mundo, quando perdeu o posto para o Chrysler Building, em Nova York. Em 2021, o monumento passou por sua 20ª campanha de embelezamento, ganhando uma pintura nova, com um tom ocre dourado que se aproxima da cor original. Tem 3 andares acessíveis, de onde os visitantes podem apreciar uma vista panorâmica de Paris a 57, 115 ou 276 metros de altura. A Acrópole de Atenas é a mais conhecida e famosa acrópole do mundo. Embora existam muitas outras acrópoles na Grécia, o significado da Acrópole de Atenas é tal que é comumente conhecida como Acrópole, sem qualificação. É uma colina rochosa de topo plano que se ergue 150 metros acima do nível do mar, em Atenas, capital da Grécia, e abriga algumas das mais famosas edificações do mundo antigo, como o Parthenon e o Erechtheion. As acrópoles da antiga Grécia eram, como o próprio nome diz, cidades altas. Construídas no ponto mais elevado das cidades, serviam originalmente como proteção contra invasores de cidades inimigas, e quase sempre, eram cercadas por muralhas. Com o tempo, passaram a servir como sedes administrativas civis ou religiosas. A Acrópole de Atenas foi construída por volta de 450 a.C., sob a administração do célebre estadista Péricles, que coordenou a construção de um dos mais importantes edifícios. Foi dedicada a Atena, deusa padroeira da cidade. A maior parte das estruturas da Acrópole de Atenas estão em ruínas, entre as que ainda estão de pé, estão o Propileu, o portal para a parte sagrada da Acrópole, o Parthenon,
templo principal de Atenas, o Erecteu, templo dos deuses do campo, e o templo de Atena Nice, simbólico da harmonia da antiga cidade-estado de Atenas.